Olá, meus amigos, eu cumprimento a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus, do teu irmão e amigo Márcio Leite. Hoje são exatamente dia 4 de setembro de 2022, para a glória de Deus. E aproveitando esta oportunidade, deixar uma mensagem para o teu coração, para o meu coração, para os nossos corações. Meu amigo, você quando está enfermo, você quando está doentinho, e você vai consultar, fazer uma consulta médica, você chega no hospital e o médico de repente pede para você fazer um exame de sangue. Você já observou que ele te pede para você jejuar? Isso? Já observou que ele pede para você jejuar para fazer um exame de sangue? Para fazer uma medicação para você? Ele fala, fulano, você tem que jejuar tantas horas para que possam fazer exames. Aí quando você fazer exame de sangue, você tem que jejuar, não tem? Isso. Aí o médico pede para você jejuar e você vai por amor à tua saúde e por obediência ao médico, você vai e jejua, né? Você faz um jejum, né? Um sacrifício. O médico falava, amanhã você tem que jejuar, por exemplo, fazer 12 horas de jejum para que possamos passar pelo exame médico, para examinar você por completo. E você vai por amor à tua saúde, por amor à tua restauração saudável, você vai e faz esse exame e vai e faz o jejum, né? Faz sacrifício, né? O homem pediu, você vai e faz. Mas por que então que quando os homens de Deus, ou até mesmo nós, reconhecemos que a nossa vida espiritual está enferma? Como assim a nossa vida espiritual fica enferma? Um exemplo, talvez espiritualmente nós estamos com a nossa fé abatida, e isso, são tantas coisas, tanta diversidade, tantas lutas e pelejas, que nós começamos a ficar enfermo espiritualmente dizendo, fica uma fé abatida, você não quer mais orar, não quer mais examinar a palavra de Deus, você não quer também, muitas vezes, ir mais à igreja, eu vou buscar Deus em casa mesmo e pronto. Já observou? E quando nós estamos enfermos fisicamente, corporalmente, nós vamos até o médico, até o hospital, passamos pelos médicos, o médico pede para você, para nós fazermos um jejum, para que nós vamos passar por medicações, exames médicos, e nós vamos e fazemos o exame, e fazemos ali o que o médico mandou, fazemos jejum, para que nós tenhamos um bom êxito, para que nós venhamos recuperar nossa saúde. Você faz um jejum para o médico te pediu para você fazer o jejum, e você não mede o sacrifício e vai e faz. Mas por que então, quando muitas das vezes o teu irmão em Cristo, que o Senhor levantou, consagrou ele como pastor, ou como ancião, o que seja, ele está na frente do trabalho direcionado por Deus, pede para você fazer a forma de você jejuar para Deus? Então você está enfermo espiritualmente dizendo, aí o pastor chega para você, faça um jejum para Deus, para te fortalecer a tua estatura espiritual, o teu sentido espiritual. Aí você vai falar, fazer jejum nada, o pastor está pedindo fazer jejum, fazer jejum nada. E muitas vezes nós medimos sacrifícios, é isso, mas não queremos fazer esse sacrifício. Mas quando o médico pede para você, o médico é um homem igual o pastor, o médico pede para você fazer um jejum, você vai e faz um jejum a pedido do médico, para vir examinar a tua saúde. Você faz o jejum até de 12 horas, quantas horas o médico pedir, você vai e faz, não mede sacrifício. Mas quando o pastor, quando o irmão, quando a igreja em si de uma forma geral pede para você, fulano, você está fraco na fé, você está assim meio fraco espiritualmente dizendo, faça um jejum para Deus, Deus vai te fortalecer. Aí logo vem o dados inflamados de Satanás e fala sua mente, fazer jejum nada, Jesus já fez jejum por nós, Jesus já fez sacrifício, fazer jejum para quê? Eu ficar sem comer e sem beber, passar fome? Vou fazer jejum nada. Viu como a gente mede sacrifício? Mas quando o médico pede para fazer um exame, para passar pelos exames médicos, para fazer um exame de sangue, nós fazemos jejum, né, Gracinha? Mas quando é para Deus, nós não queremos fazer, né? Aí de repente chega alguém perto de você e fala, fazer jejum para quê, fulano? Isso, muitos dizem para você, fazer jejum para quê, jejuar para quê? Não diz para você? Fulano, para que você vai fazer jejum, irmão Márcio? Jesus já fez sacrifício por nós, Jesus já jejuou por nós, Jesus já pagou esse preço, para que eu fazer jejum? Não pense dessa forma, meu querido. Assim como você faz um jejum para um médico, a pedido do médico, o médico vai e te pede
para você fazer o jejum, para fazer um exame médico. Você vai e faz, não mede sacrifício, você vai e faz. Lembra-te, também tem um jejum que nós devemos fazer para a nossa saúde espiritual. Nós devemos fazer o jejum para a nossa saúde espiritual. Aí muitos dizem para você, mas Jesus já fez sacrifício, irmão. Jesus já jejuou por nós 40 dias, 40 noites. Jesus já fez sacrifício, Jesus já orou por nós. Para que fazer jejum? Não aceite isso aí, meu querido. Isso são dados inflamados do inimigo de nossas almas. Lembra-te, quando chegou alguém diante de Jesus e diz para Jesus isto, chegaram ao pé de Jesus e falaram para Jesus, por que? Aqui livro de Mateus, e para tua meditação, livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo 14, Mateus 6,14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Viu aí? Chegaram alguém diante de Jesus e falou para Jesus, por que os discípulos de João jejuam? Olha só que perguntaram para Jesus, chegou alguém de perto de Jesus e falou para o Senhor Jesus, por que os discípulos de João jejuam? Porque os discípulos de João jejuam e também, até mesmo os fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Viu aí, meu querido? Chegou alguém aos pés de Jesus e perguntou para Jesus, por que os discípulos de João jejuam? Até mesmo os fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus disse, podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo estar com eles? Dias porém virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão. Então chegou alguém aos pés de Jesus, perguntou para Jesus, por que os discípulos de João jejuam e até os fariseus jejuam? Muitas vezes, mas os seus discípulos, Jesus, não jejuam. Aí Jesus, repreendendo aquele homem, diz para ele, porventura podem ficar tristes quando o esposo está presente? Está vendo aí? O que Jesus respondeu para eles? Disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias porém virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão. Quando é para as coisas de Deus, meus amados, há obstáculos, há adversidades, há perseguições. Então quando você passa pela medicação médica, você vai no hospital e o médico fala para você dessa forma, fulano, você tem que fazer um jejum hoje de 12 horas, para que depois venhamos examinar você. Vamos fazer um exame de sangue, mas primeiro você vai para casa, faça um exame, para fazer um exame de sangue, vai para casa e jejue. Faça um jejum, para que nós venhamos fazer em você um exame, fazer um exame de sangue. E o homem vai, a mulher vai, o médico pediu e faz este jejum, não mede sacrifício. E faz seu jejum porque o médico pediu. O médico é um homem igual eu, igual você. O médico é um homem igual o pastor. E o médico vai e pede para fazer jejum, as pessoas vão e fazem o jejum para passar pelo medicamento médico, para fazer um exame de sangue. Faz aquele jejum por quê? Para ter êxito na tua saúde, na saúde física. E de repente o médico vai lá, faz o exame de sangue, você não mediu o sacrifício e fez aquele jejum com total amor. O médico pediu, é homem. Mas quando é o pastor homem, que o Senhor Deus, Jesus consagrou este homem, esse servo dele como pastor, é como diz a palavra de Deus, um exemplo do pastor que tem 100 ovelhas, aí a ovelha vai, se perde, o pastor tem 100 ovelhas, aí vai, se perde uma vai, se perde, ele larga aquelas 99 ovelhas, aquele pastor vai de conta aquela ovelha perdida, e faz algo para aquela ovelha, voltar para a presença deles ali.
Então hoje Deus levantou um homem, consagrou um homem, um servo dele, e é chamado de pastor, um ancião, o bispo que seja. Aí quando ele pede para fazer um jejum, nós, aí eu não vou fazer jejum não, Jesus já fez jejum por nós, Jesus já fez sacrifício, já orou por nós, já jejuou, não vou fazer jejum não. Isso, meu amado, é o inimigo de nossas almas que joga esse dardo desinflamável. Usa até mesmo alguém, usa até outros pastores, fala para você, não é necessário nós jejuarmos mais, nem tampouco orar muito, porque Jesus já orou 40 dias por nós, já jejuou 40 dias, 40 noites, nem é preciso fazer mais jejum não. Aí a pessoa pensa, vou fazer jejum para quê? Passar fome? Vou fazer jejum nada, o pastor é homem igual eu, vou obedecer pastor nada, fazer jejum nada, pastor é homem igual nós, fazer jejum porque o pastor mandou. Mas quando o médico pede para você fazer um jejum, em prol de sua saúde física, você vai e faz esse jejum, né? Fica sem comer, sem beber e não reclama. Mas quando você está enfermo, com enfermidade espiritual, o pastor chega diante de você, o ancião, o bispo, ou que seja, o irmão mesmo, te fala, faça um jejum, fulano, para Deus te fortalecer espiritualmente. Aí vem aquela seta do inimigo, joga na tua mente, fazer jejum nada. Jesus já fez jejum por nós, Jesus já orou por nós, Jesus já fez sacrifício, vou jejuar nada, vou passar fome e sede por causa do que o pastor mandou. Não vou obedecer ao homem não, mas obedece um homem médico. Quando ele pede para você fazer jejum, irmãos, é hora de nós despertarmos. Tudo que é para as coisas de Deus, nós muitas vezes ouvimos dados inflamados em nossos ouvidos, dizendo para você não fazer determinada coisa. Então chegou um homem aos pés de Cristo, olha só, chegou um homem aos pés de Cristo e diz para Jesus que os discípulos de João jejuavam, até os fariseus muitas vezes jejuavam, mas os seus discípulos não jejuam. Eles falaram isso para Cristo, mas os seus discípulos, Jesus, não jejuam. Então eles começaram a interrogar Jesus, a perguntar a Jesus, por que os discípulos de João jejuavam? E até os fariseus muitas vezes também jejuavam. E por que os discípulos de Jesus Cristo não jejuavam? Eles cresciam, eu ficava observando os discípulos de Jesus Cristo não jejuarem. Aí Jesus ali, com sabedoria, disse para eles, porventura pode ficarem tristes enquanto o esposo está com eles? Mas chegaria o dia que o esposo seria tirado. Jesus está se referindo a ele mesmo. Jesus é o esposo, nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo, Jesus é o esposo. Então Jesus disse para aquele homem ali, que chegaria o dia que o esposo seria tirado, que Jesus seria tirado da terra. Então haveria a necessidade dos discípulos também jejuarem, os discípulos de Jesus Cristo, haveria também necessidade deles jejuarem, porque Jesus haveria de sair da terra. Então hoje, meu amado, é necessário você, eu e nós jejuarmos, consagrarmos nossa vida espiritual diante do Senhor. Assim como um homem que é médico, pede para você fazer um jejum, para você cuidar da tua saúde física, e você vai e faz esse jejum sem reclamar, e faz, em prol da tua saúde física, então por que não fazer um jejum na direção de Deus, quando o pastor manda, quando o ancião manda, quando o bispo manda, quando o irmão manda? Por que também não fazer jejum para Cristo? Para que Deus venha fortalecer a nossa saúde espiritual. Então quando Jesus estava na terra, em carne, os discípulos de Jesus Cristo talvez naquele período não jejuavam. Aí chegou um homem aos pés de Cristo e diz, por que os discípulos de João jejuam? E até os fariseus muitas vezes jejuam, e os seus discípulos não jejuam, porque estavam com Jesus Cristo. Então ali naquele período, talvez não jejuavam, mas chegaria o dia que haveria necessidade deles jejuarem. Diz o próprio Jesus, que o esposo seria tirado entre eles, e esse esposo é Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas Jesus Cristo não está mais no meio dos discípulos. Jesus hoje não está mais em nosso meio fisicamente dizendo, eles têm espírito. Então hoje há necessidade. É quando ele disse para aquele homem, né, que chegaria o dia que o esposo, o noivo que seria tirado dentre eles.
e haveria necessidade deles jejuarem. Então, para a tua meditação nesta manhã de domingo, dia 4 de setembro de 2022, para a glória de Deus. Então hoje há necessidade de nós jejuarmos. Se você pode fazer um jejum para um médico, quando o médico pede para você fazer um jejum em prol da sua saúde física, você vai e obedece, então por que também você não pode obedecer um homem que Deus consagrou, direcionou para você, um homem que Deus levantou e é chamado de pastor, e você é chamado de ovelha? Por que então você não pode fazer o jejum na direção de Deus, para que a tua saúde espiritual possa se fortalecer? Porque muitas vezes nós obedecemos os médicos em fazer jejum para a nossa saúde física. O médico vai e fala: fulano, faça um jejum de 12 horas, nós fazemos. Nós não interrompemos o médico nem nada. Não quer nem saber, vamos fazer jejum e faz. Mas quando o pastor manda, quando a igreja pede para você fazer um jejum direcionado por Deus, para te fortalecer espiritualmente, a gente quer interrogar: eu não, vou passar fome, vou passar sede. Jesus já fez jejum por nós, Jesus já pagou o preço. Cuidado, irmãos, o próprio Jesus deu exemplo. Jesus, quando estava no meio dos homens, verdadeiramente os discípulos, certo período, os discípulos de Jesus não jejuavam, mas os discípulos de João jejuavam, até mesmo, como diz a Bíblia, até mesmo os fariseus muitas vezes jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Então Jesus calou a boca daquele homem, falou que chegaria o dia que o esposo seria tirado da terra, dentre eles, quer dizer, Jesus. Então chegaria a necessidade de jejuar. Então Jesus foi tirado do meio dos homens fisicamente. Então hoje há necessidade de você jejuar, e eu jejuar. Há necessidade de nós jejuarmos, para que nós possamos receber saúde espiritual. Então consagra a tua vida a Cristo. Se você tem a possibilidade de jejuar, seja 1 hora, 2 minutos, não importa. O importante é que você assuma esse propósito com Deus de jejum ao Senhor, em agradecimento a Ele. E lembra que Jesus disse que há espíritos imundos, legiões de demônios, que há demônios, só sai da tua vida, só sai da vida do homem e da mulher, através de jejuns e orações. Você tem orado, graças a Deus por isso. Você tem orado, Deus abençoe, continue. Mas há período, meu irmão, que é necessidade de nós jejuarmos também. Porque as castas de Deus, Jesus que diz, foi o próprio Jesus, que as castas de demônio só saem com o poder do jejum e oração. Então não é pecado você jejuar e orar e vigiar. Não é pecado você jejuar e orar, e também vigiar naquilo que você vai fazer. Jejuar e orar e vigiar naquilo que você vai assumir os propósitos para com Deus. Então, meu amigo, fique para a tua meditação. Livro de Mateus, Mateus 9, louvado seja Deus. Isso, livro de Mateus, capítulo 9, versículo 14. Jesus deixou um exemplo que haveria necessidade de um dia, quando viesse tirar do nosso meio o esposo, que é o próprio Cristo, haveria necessidade de nós jejuarmos. Jesus deixou para aquele homem, já falou para aquele homem: se os discípulos de João jejuavam, e até os fariseus muitas vezes jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam quando Jesus estava em carne, haveria sim, aí chegaria o dia que haveria necessidade de jejuarem. E esse dia é hoje. O esposo foi tirado do meio do povo, fisicamente dizendo. Ele está em nosso meio, mas espiritualmente, mas fisicamente Jesus não está em nosso meio fisicamente, como carne e osso. Então ele foi tirado do meio ali dos discípulos. Então houve necessidade deles jejuarem. E hoje há necessidade de você jejuar. Não pense você porque Jesus jejuou, Jesus orou, que hoje não é necessário nós mais fazermos jejum ao Senhor e orarmos mais. Temos que continuarmos jejuar e orar, e também vigiarmos, para que o Senhor venha nos abençoar, nos fortalecer espiritualmente, dizendo. Medita a palavra de Deus acerca de um jejum, que há necessidade de todos nós jejuarmos hoje, porque o esposo foi tirado do meio de nós. Jesus, ele foi tirado do meio dos homens. Jesus andou no meio dos homens como carne e osso, mas hoje não está em nosso meio mais fisicamente dizendo. Ele está com o Pai Celestial em espírito conosco, mas hoje há necessidade de nós jejuarmos e orarmos. Hoje há necessidade de nós orarmos e jejuarmos. Fique para a tua meditação, ok? Que Deus vos abençoe, teu amigo irmão Márcio Leite. Amém?